Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, um tema tanto quanto simples, mas complicável por algumas pessoas. Que tema é esse? Fora da caridade não há salvação? Allan Kardec se equivocou a entoar esta máxima, fora da caridade não há salvação? Alguns argumentos fanfarrônicos, podemos dizer assim, que superficialmente tenta tratar Allan Kardec não como um pensador, mas sim como um simples produto do meio em que ele vivia. Então, todos os argumentos trazidos por Kardec não são válidos, porque Allan Kardec era europeu e a Europa de influência majoritariamente cristã, logo todos os seus pensamentos estão influenciados. Se partirmos desse pensamento, também podemos desconsiderar Platão, porque Platão era um grego, logicamente ele era influenciado pela cultura grega. E assim podemos também minimizar o pensamento de Lao Tse, porque ele era um chinês e logicamente foi influenciado pelo pensamento chinês. Buda, porque Buda nasceu na Índia, então ele era influenciado pelo seu pensamento, logo não devemos considerar. Esse tipo de argumento é muito fraco, muito frágil, porque não acrescenta nada, é apenas uma forma de tentar se sobressair em ombros de gigantes. Então vamos entender realmente o que significa esta máxima, de onde vem, por que ela é reformulada. Em primeiro lugar, vamos pensar na palavra salvação. Kardec usou a salvação porque ele era um cristão europeu, branco, logo a palavra salvação vem da igreja, porque Kardec era um coroinha e ele vivia lá papando hoxa. Então ele era logo ele tirou da sua cartolinha a palavra salvação. Nada disso. A palavra salvação, primeiramente temos que entender o que é filosofia espírita. A filosofia espírita é um conjunto de ensinos, de preceitos, de conceitos fundamentado no pensamento dos espíritos. Esse pensamento, logicamente, não está totalmente desligado do contexto histórico e também do contexto cultural, assim como nenhum pensador da história da humanidade esteve. Então, a palavra salvação, ela é uma palavra que vem desde o Antigo Testamento, desde a época de Abraão, Moisés, etc. O que significa salvação? Salvação é salvar-se de alguma coisa. O contrário de salvação é perdição. Ora, não existe uma única concepção religiosa que não pense na redenção humana. Desse ponto de vista, a redenção humana é salvar-se daquilo que o pensamento religioso ou filosófico entende como algo depreciativo para a alma. Então, a palavra salvação no contexto espírita é no sentido de quê? De livrar-se do ciclo de encarnações nos mundos inferiores. Vamos ver? Vamos aos textos. Questão 959 do Livro dos Espíritos. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade. Então, a vida futura ela tem um impacto importante, porque a individualidade não se perde. Se ela não se perde, quais são as consequências das nossas perfeições e das nossas imperfeições? Das nossas virtudes e das nossas imperfeições? Dos nossos progressos e das nossas faltas? Após a morte, com efeito, o que nos importaria sobreviver ao corpo se nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano infinito? Isto é, se não há consequência, para que se preocupar com isso, né? As consequências para nós seriam as mesmas que tivesse
de nos reunir ou nada. Então, ele está falando aqui o quê? Se não há um propósito, logicamente, não há nenhuma consequência. Então, não há nem salvação nem perdição. Agora, se existe uma condição de felicidade ou infelicidade após a morte, ora, precaver-se dos infortúnios, precaver-se do mau agouro ou das más consequências é salvar-se de um sofrimento vindouro. É o que a doutrina espírita trata em sua essência. Logicamente, então a ideia de salvar-se não tem nenhum preceito em relação às doutrinas da Igreja. Ou até tem, mas não por definição, e sim no sentido de felicidade e infelicidade da alma. Livro dos Médiuns, capítulo 29, vamos lá. Essa estrada pela qual, procurando com esforço fazer que o Espiritismo enverede, a bandeira que desfrutamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já tivemos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregado tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a fraternidade, o bem, a benevolência, a salvaguarda da ordem pública, sinal de uma nova era para a humanidade. Então, a âncora da salvação, isto é, o que você vai fazer para se precaver dos infortúnios futuros, é o que? A caridade. É nesse sentido. Ok? Então vamos entender o que é a caridade segundo o Espiritismo. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? O importante é entender que a pergunta não é qual o sentido da caridade segundo o dicionário, qual o sentido da caridade segundo a filosofia, qual o sentido da caridade segundo a academia, e sim qual o sentido da caridade como entendia Jesus. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, eu só faço a caridade como entendia Jesus se eu consigo contemplar essas três importantes questões aqui tratadas. Logo, essas três questões importantes são as que vão garantir a felicidade futura. Logicamente, vão impedir os infortúnios futuros. Então, nos salvaremos do equívoco. Então, é esse o ensino trazido pela doutrina espírita. Kardec complementa o ensino dos espíritos, trazendo a informação. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Lei de justiça, de amor e de caridade. É o conjunto de tudo aquilo que precisamos em nossas ações para alcançarmos a felicidade. São essas três leis fundamentais. Pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Aqui ele está explicando porque a caridade é um complemento da lei de justiça. Tal sentido dessas palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque o amor ao próximo, a caridade, é o antagonista do orgulho e do egoísmo. E segundo os espíritos, o que nos prendem e a chaga de todos os males da humanidade é o orgulho e o egoísmo, sendo o orgulho fruto do egoísmo. Então, sem a caridade, que é a benevolência para com todos,
o perdão das ofensas e a indulgência para com as faltas e as imperfeições dos outros, não alcançaremos a felicidade futura. Consequentemente, não escaparemos dos sofrimentos inerentes às leis naturais. Por isso que sem a caridade não há salvação. Continua Kardec. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, a beneficência é um dos aspectos que podem ser móvel da caridade. A beneficência não é a caridade, ela pode ser um móvel da caridade. A beneficência também pode ser um móvel do orgulho, assim como a polidez também pode ser o móvel da hipocrisia, como pode ser o móvel da virtude. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos para nós mesmos, humildade. E nos proíbe de que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que costuma se fazer. Apresenta-se uma pessoa rica a todas as atenções e deferências, e lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente comum entende que não precisa preocupar-se com ela. Logicamente, isso é um fruto do quê? Do orgulho e do egoísmo. Quem tem benevolência para com todos, tratam todos como iguais. Se trata todos como iguais, usa da justiça, que é a primeira lei mais importante para a felicidade da humanidade. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto mais cuidados devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, antes de querer tirar casquinha em Allan Kardec, apenas pegando palavras do ponto de vista de outras doutrinas, de outros pensamentos religiosos, para querer fazer crítica, é necessário entender os conceitos segundo o Espiritismo. E a partir daí, sim, podemos fazer a crítica que lhe cabe. Até lá, é apenas uma forma de querer se apresentar acima daquilo que lhe é. Muito obrigado.